combinar uma música com um livro que você já leu é fácil. Agora, combinar uma música com um livro que você nunca leu com base apenas na sinopse já é um pouco mais complicado. Então, nesse que é o 10º vídeo do projeto 12 livros, 12 músicas, eu venho contar para vocês se o livro, acho que assim se pronuncia, né? Slewfoot combina ou não com a música Shout 2000 e se combina em que aspectos é essa ligação. Né? Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro e sobre a música, e se há a combinação entre os dois, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Shout 2000 é uma música que foi lançada, né, no caso, pela banda Disturbed, acho que assim pronuncia, do álbum The Sneaks, né? E ela foi lançada, claro, né, no ano 2000. E essa música, na verdade, chegou pra mim através de no YouTube, né? Foi pelo YouTube, mas através de um recorte de uma série que passava na antiga MTV, que é da época dos anos 2000. Na verdade, nem nos anos 2000 essa série, eu acho que eu vi ela. Vi ela é ótimo, né? Que, na verdade, eu não assisti a série, porque ela passava na MTV e no canal aqui em casa, né? Não aqui onde eu moro, né? Mas aqui em Belo Horizonte, que é onde eu moro. Por caso vocês não sabem, eu moro em BH. Não pegava muito bem. Né? No meu quarto, particularmente, a antena não pegava muito bem. Eu passava tanto que... só um parênteses aqui. Eu assistia clipe na Mix TV, mas não conseguia assistir na MTV. Então, essa série, na verdade, que tem o recorte dessa música, eu vi no YouTube, então a série devia ser mais ou menos ali de 2007, 2008, mais ou menos ali. 84 anos. Né? E, na verdade, essa é uma banda que toca essa música na série. E essa música é uma regravação, uma roupagem, tanto da banda quanto do seriado, que foi lançada originalmente em 1984. E a pegada da música, né, não repare no meu dedo não, que eu dei um leve machucadinho aqui. Ai, dor. E a pegada da música, tanto a original quanto a da série, ela... Na verdade, a original ela é mais melancólica. A da série já traz essa voz, essa coisa assim, né? De shout, né? Grite, né? A tradução literal. E quando eu pesquisei a música, né? Só a música, e vi essa regravação para essa banda, falei, gente, que música foda, que grito de se expressar. E quando eu vi a sinopse, né, coisa que eu não tenho o hábito de fazer, na verdade eu não vi a sinopse, eu vi as pessoas recomendando esse livro, né? Eu falei, gente, casa pra caramba. Ou posso estar muito enganado, as pessoas podem estar me iludindo pra caramba com relação ao livro, mas até então o que eu entendi das pessoas falando dele, eu falei, eu acho que combina em todos os quesitos que eu sempre procuro aqui nesse projeto, né? Então eu falei, deixa eu testar para ver se a combinação é isso tudo mesmo ou não. Então, mais pra frente eu falo para vocês como foi a combinação. Deixa eu falar um pouco agora sobre o livro. Bora! Então, nesse livro, Slewfoot, A Fábula das Bruxas, é escrito bem aqui em cima, né? Ele foi publicado aqui no Brasil em 2024, né, ano passado, pela editora Darkside. Ele, então, como a da livro Darkside, né, ele é um livro de capa dura. Inclusive, ele tem essa pintura trilateral, toda em preto. Tem um fitilho, que eu costumo guardar o fitilho depois que eu leio. Eu não sei porquê, mas do outro tá ali nas entranhas do abismo eu não guardei. Né, mas aqui eu já guardei o fitilho, tá? Então dá pra ver aqui, ó. Ele tem um fitilhozinho, né? Ele é escrito e ilustrado pelo autor que se denomina como Broom,
Brum, né? Tá aqui embaixo os nomes dele. E esse livro tem 416 páginas. E nesse livro a gente vê a história da Ábita. A Ábita é uma jovem, né, que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, né, ali para a parte mais... não, para os Estados Unidos mesmo. Agora eu não lembro. Não, deixa eu ver aqui o nome da cidade, ó. É Sutton, né? É uma cidade assim de um povo bastante conservador, bastante puritano, sabe? E ela se vê na seguinte, ela se vê obrigada a casar com um cara que o pai dela meio que fez um acordo para ela casar com um cara lá e tal. E ela acabou que calhou de dar sorte de que esse cara com que ela casou, né, o Edward, ele não é, não vou dizer que ele não é tão puritano assim como as pessoas da cidade, mas ele é mais mente aberta, sabe? Ele respeita ela, ele não é do tipo que bota a mulher como submissão, que é o que acontece com as mulheres aqui desse livro. Todas elas são submissas, os homens podem acusar elas de fazer alguma coisa, né? Até de levantar a voz para eles e ser levado até o xerife para poder ser açoitado em praça pública e ficar num tronco lá e tal, passar dias e dias lá e tal, e todo mundo jogando as coisas. É daí para pior que acontece com as mulheres nesse livro, né? Então ela se vê nesse casamento arranjado que o pai dela acabou arranjando para ela, mas ainda assim um bom casamento, né? Entre muitas aspas, mas um bom casamento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a Ábita, né? Ela é, como o livro se passa em 1666, e ela tem esse estilo dela de não abaixar a cabeça, né? De não ser submissa para homem nenhum e tal. Aí a gente já vê que o livro vai dar uma certa confusão, né? A gente vai ficar assim com muita raiva dos personagens aqui. E a história vai caminhando e a gente vai percebendo que ela e o marido, né, o Edward, eles, principalmente o Edward, ele é muito, como que eu posso colocar? Muito, não vou dizer que ele é submisso, né? Mas eu diria que ele é muito influenciado pelo irmão. Deixa eu só comentar aqui com vocês, deixa eu só conferir, porque eu coloquei ali com o nome do irmão dela, do irmão do Edward, na verdade, chama Wallace. Mas agora eu não me recordo se eu coloquei o nome certo ou não. Deixa eu ver aqui. Alguns centímetros depois... Eu conferi aqui, realmente ele chama Wallace. Mas o feitiço dele até saiu. E assim, o Wallace, ele dá muita desculpa pra ele, que tipo assim, o nosso pai não ia querer ver acontecendo isso, aquilo, outro. Ele usa a desculpa do pai morto deles pra poder fazer pra que o irmão se dobre às vontades dele. E a Ábita fica puta com isso, né? Porque ela fica, porra, a gente tá aqui passando dificuldade, passando pão que o diabo amassou, não tem nada, e tá pagando dívida pro irmão dele, que não sei o que, e o cara vai ficar extorquindo e julgando isso, né? Então ela dá uma culpinha, ela dá uma coisinha ali com o irmão e tal, contra o irmão dele e tal, né? Que ele acaba ficando até, o Wallace acaba até se voltando contra ela, porque ele fica assim, pô, meu irmão sempre fazia as minhas vontades. Depois que ele começou a escutar essa mulher, né? Ele não tá mais, então aí a gente já começa a ver que vai haver sim uma rixa entre o Wallace e a Ábita. Aí algumas coisinhas vão acontecendo. O Wallace, o Edward chega até a conversar com tem 3 reverendos lá, né? Tem um que é mais de alto escalão, outros... Então ele meio que para auxiliar ele e tal, né? Então ele chega até a confrontar esses caras, falar, não, mas ela não pode fazer isso, que não sei o que e tudo mais. E os caras meio que dá uma colherzinha de chá, vamos colocar assim para ela, né? Principalmente depois que acontece uma coisa aqui, né? Bom, vou dizer que é um spoiler mais ou menos assim, porque o Edward acaba falecendo, né? E é justamente depois, isso é nos primeiros capítulos, tá, gente? Então isso aqui não é nem grande surpresa, não. Porque justamente depois da morte do Edward é que a coisa aqui no livro começa a degringolar de um modo que, assim, alguma coisa sombria, né? Vou dizer sombria só por conta do começo do livro, tá? Mas alguma coisa sombria começa a aparecer, algumas coisas estranhas começam a acontecer. É você, Satanás?
E daí pra frente a gente vai entender um pouco mais sobre o que é esse ser, a busca de todos dos dois personagens principais aqui da história, para se entenderem, não, mas para se descobrirem sobre o que eles realmente são. A Abby tá principalmente sobre o passado da mãe dela, que a mãe dela morreu, né, lá na Inglaterra. Então ela começa a conectar as coisas e a se recordar de algumas coisas a respeito da mãe dela, né, que é bastante interessante também. E agora sim, o que eu achei mais interessante de tudo isso que eu falei para vocês, o que eu achei mais interessante nesse livro é o modo como ele é narrado. Eu, particularmente, já adianto para vocês que ele é um livro... Deixa eu só parar um pouquinho de segurar, porque minha mão tá doendo aqui um pouquinho. Ele é um livro estilo Taylor Jekyll Reid, né? E as falas dos personagens são entre aspas. O que, pra mim, particularmente, não vejo problema quanto a isso. Tem gente que não gosta, eu, particularmente, não vejo problema. Mas eu não me lembro... Com Taylor Jekyll Reid eu tenho certeza que não é assim. Mas eu não me lembro de algum outro livro que eu tenha lido em que as falas dos personagens são, entre aspas, onde o diálogo ocorre no mesmo parágrafo. Eu sei que vai ficar um pouco complicado de eu explicar, né? Mas eu vou tentar... Deixa eu até pegar um aqui para mostrar para vocês, se eu consigo mostrar em vídeo, né? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó, o segundo parágrafo dessa página aqui, 129. Vocês conseguem reparar... Eu não sei se eu vou conseguir narrar muito tempo aqui, mas vocês conseguem reparar que as falas dos personagens dessa página aqui, tá? Que as falas dos personagens, elas estão... Por exemplo, ó, ela está deplorável, disse o Wallace. Parece meio faminta, magra, com olhos profundos. Blá, 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 blá. Aí tem uma outra personagem. Qualquer pessoa sã nota, né? Blá, 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 blá. Então, assim, as falas tem uma intercala... não vou saber pronunciar. Mas meio que intercala as falas dos personagens com ambientação. Tudo no mesmo parágrafo. Não, isso acontece em todo o livro? Não. Aqui nessa mesma página já tem isso, que não tem isso em todo ele, né? Mas em algumas partes, sim, algumas partes tem isso. E, por incrível que pareça, eu só fui perceber isso quando eu tive que fazer uma pausa, né, para poder atender no balcão, e fui voltar para a leitura, porque foi tão fluido isso para mim, isso parece que ajudou mais ainda a imersão da história, que quando eu percebi, dali para frente depois eu passei a não perceber novamente, mas foi assim uma quebra que eu fiquei assim, gente, como o autor consegue escrever assim, de um modo em que eu particularmente não percebi, de um modo em que não ficou esquisito, que não atrapalhou, que parece que trouxe até uma imersão maior ainda, pelo menos para uma imersão maior de mim para com a história, e que me apaixonou. Eu me apaixonei por esse tipo de escrita. Se alguém tiver alguma recomendação de livro que tenha falas assim, né, com aços e tal, e com os diálogos ali no meu parágrafo, que seja tão bom quanto esse aqui, mano, por favor, me recomendem, porque eu estou particularmente apaixonado com a escrita desse autor. Não sei se ele escreveu mais alguma coisa, acho eu que não. Eu ouvi falar que era o primeiro livro dele lançado, né, lá na gringa e tudo mais. Inclusive tem esse desenho aqui na contracapa, né, capa contra capa, né. Então, assim, me recomendem, porque eu particularmente amei. Ai, que delícia! Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa
quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Além da narrativa do livro, né, que por si só já é um deleite, ele passa por pontos de vista de outros personagens, né? Não necessariamente em outros capítulos. Ele tem um modo de separar o ponto de vista de um personagem para o outro, principalmente quando esses personagens estão em ambientações diferentes, que dá para você entender profundamente todos os pensamentos. Ele traz, né, todos os pensamentos, as convicções, tudo daquele personagem de um modo assim incrível, sabe? De um jeito único, incrível, e do mesmo modo que você fica feliz com o que acontece, você fica meio que temeroso com o que pode acontecer, né? E assim, é um livro de 400, como eu disse, é um livro de 416 páginas, onde a leitura para mim foi mais do que fluida. Eu não vi a hora passar. As últimas 100 páginas foi um surto. As últimas 50 páginas, então, foi mais surto ainda. Eu não conseguia parar, eu queria quase que fechar a loja para poder só ler essas 50 páginas sem interrupção, mas conseguia ler sem interrupção. E agora uma dica, tá, minha para você que caso queira ler Slow Food, para caso você já tenha esse livro na sua estante, vai ler ele. 2 dicas, na verdade, que eu te dou. A primeira é que quando você estiver lendo ele e for chegar no epílogo, epílogo que fala? Isso, no final do livro é epílogo. No epílogo, se atente quanto à data do epílogo. Ela é muito importante para você entender, não para você entender o epílogo, mas para você entender a conexão que tem a história principal com o epílogo. Se atente à data. E a segunda informação que eu digo para você, que assim, apesar de ser óbvio, mas que particularmente, se eu não tivesse feito isso, eu acho que a imersão seria mais incrível ainda, não olhe as ilustrações que tem no final do livro, né? Tanto que eu nem vou mostrar aqui no vídeo. O autor traz, eu acho que umas 5 ou 6 ilustrações de personagens aqui da história, que, claro, depois de ter lido tal, melhor, tendo visto antes de ler, trouxe toda a imersão, mas ainda assim a descrição dos personagens está muito bem descrita. As ilustrações foram só um bônus, né? Mas se você for ver as ilustrações, eu te ressalvo que você vai acabar tomando um spoiler. Então, recomendo a não ver as ilustrações. Caso você viu, não tem como você desver, né? Mas a dica que eu dou é essa: se atente ao detalhe de data com relação ao epílogo, e se possível, veja as ilustrações só depois que terminar. Pode até ser termina antes de ler o epílogo, né? Mas antes disso, eu recomendo a não ver as ilustrações para não tomar spoiler. Mas aí vai de cada um. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. E para responder essa velha perguntinha, eu vou lembrar vocês daqueles 3 tópicozinhos que eu criei para a gente poder relacionar aqui e responder se há combinação ou não. Então, a combinação pode ou não vir a acontecer, pode vir ou não a ser perfeita nos 3 critérios que eu criei de se combina, no caso, né? Relacionar o livro com a música se combina com a letra da música, a mensagem transmitida e a vibe / o timbre da música. Nesse caso, Slow Food relacionado no caso, né? Slow Food com Shout 2000, eu digo assim, que a combinação entre os dois foi perfeita. Nos 3 tópicos a combinação foi perfeita. Eu falo por conta do seguinte, vamos lá. Pela letra da música. A letra da música, né, a combinação se dá justamente pelo que ela quer dizer, sobre colocar para fora, sobre você se expressar, sobre você gritar, né, sobre que eu coloquei, um grito de liberdade. A Abita nesse livro, o que ela mais busca nesse livro é sobre isso. Ela é uma mulher dita como, a gente pode colocar, né, como uma revolucionária, né,
porque ela nunca aceitou, na verdade, né? Não só porque ela não foi criada lá junto com o pessoal em Sutton, né? Mas ela nunca coisou. E essa coisa aqui, ó, que eu coloquei, ela faz tanta coisa que poderia ser colocada, né? Que ela é até ameaçada a ser chicoteada e ser colocada lá naquele tronco. Então, tipo assim, tem uma parte da letra da música que fala que esses mente pequenas, tô tentando lembrar agora a letra para falar para vocês, mas esses mente pequenas, eles deveriam saber o preço de alguma coisa. Então, literalmente, esses mente pequenas, esse povo puritano que joga tudo pra Deus e a Bíblia, que não sei o que, bababá, né? Eles deveriam saber que isso é errado, porque na Bíblia tem essa questão de quem não tire, né, como é que é? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas tá um pouco se fudendo, né? Se quer tancar, é a primeira pedra mesmo, né? Quanto à mensagem transmitida, né, eu coloquei aqui, ó, que é muito sobre se expressar, independentemente do que as pessoas estão falando de você, do que as pessoas estão apontando de você. Você tem que colocar para fora aquilo que você sente. E a personagem acaba sofrendo as consequências disso, né? Sendo perseguida por conta disso. Então, assim, é bem... sem dar spoiler, né? Mas tem bem a relação. E o timbre, né? Mais aqui, o timbre, a vibe da música. Eu selecionei essa versão, né, de Shout, que a música original chama Shout Shout, né? Essa é Shout 2000. Essa 2000, ela tem essa pegada mais rock, mais punk. Eu coloquei punk, deixa eu ver aqui. Eu coloquei essa versão mais pesada com um som mais grutal, né? Porque ela tem essa coisa da guitarra, da bateria, dessa coisa de tipo assim, você tá tocando uma música com raiva mesmo, sabe? Acho eu que daria até pra ser um metal, talvez, né? Não sei se enquadra nesse gênero. Mas justamente essa questão de botar toda a raiva, todo o ódio, toda coisa assim pra fora, como é colocada na música. No livro, o final dele, a personagem faz literalmente isso. Ela literalmente coloca todo esse sentimento, toda essa coisa dela pra fora. E acontece o que acontece, que eu não posso dar spoiler. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. No final, né, a combinação de Shout foi perfeita, foi ótima, né? Ele é um livro de fantasia com terror que, assim, me deu um gás, sabe, pra leitura. Me acendeu, assim, pra leitura. Eu amei esse livro. Eu recomendo a leitura desse livro para todo mundo que gosta de livros de bruxas, de fantasia, de um pouco, assim, de terror. Não recomendo esse livro para fanáticos religiosos, nem para quem tem a mente fechada, tá? Porque senão vai ficar julgando toda hora personagem, e eu acho isso de gente babaca, sabe? De gente babaca, esses cachorros meio latinos também são Jesus na causa. E fica aquelas dicas que eu dei pra vocês, né? Pra não ver as ilustrações, elas são muito boas, mas deixa pro finalzinho, e se atentar à questão da data do epílogo, né? Então, com isso, eu digo para vocês que eu finalizei a leitura de Shout. A leitura de Slow Food. Shout é a música. A leitura de Slow Food. Com 5 estrelas. Favoritadíssimo, né? Fortíssimo candidato para livro do ano, né? Eu ainda não soube desvincular para saber se ele supera ou não Belladonna. Inclusive foi um livro também para esse quadro 12/12, se eu não me engano, Belladonna, o livro foi em maio, né, no meu aniversário, no mês do meu aniversário, né? Então ainda não sei se ele chegou a ultrapassar Belladonna ou não, tem que fazer ainda esse levantamento mais crítico, mas sem sombra de dúvidas entrou para os favoritos da vida, sabe? Então, se você quer ler um livro que combine com a música Shout, sem sombra de dúvida, Slow Food é uma ótima escolha. E caso você não conheça a música nem nada, mas quer ler um livro de fantasia com bruxas e tal, com uma pegada um pouco
de raiva, eu acho que eu posso colocar assim, né? Porque, querendo ou não, Bruxas em 1666, né? Já dá pra saber o que ela não passou aqui, né? Slow Food, sem sombra de dúvidas, é uma ótima pedida, tá, sabe? Então, tendo dito isso, eu sei que eu tô falando isso todo vídeo, gente, mas não é zoeira. Eu não faço a mínima ideia de qual é a próxima música. Eu sei qual é o próximo livro que eu selecionei, até porque agora só faltam mais 2 livros, né? Então, daquela lista minha de 12 livros, agora que a gente já tá chegando no final, eu já sei qual que é o livro desse mês e do mês que vem. Agora, a música, eu não faço a mínima ideia. Então, por isso que eu sempre digo que, até para poder me reforçar isso, que agora que eu terminei de ler esse livro já, e antes de começar a ler o próximo, né, já agora no mês que vem, eu vou voltar à música, ouvir mais a música e ver principalmente a letra da música para saber se ela combina, se o livro, na hora de ler o livro, se ele combina ou não com esses 3 critérios aqui que eu estipulei aqui para esse 12/12, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Esse adesivo aqui também tá foda. Tchau. Se a gente fosse mais unida, o mundo seria outro. Ridícula, rapariga, vagabunda, vadia. Essa mulher é feia demais!